um bebê escondido dentro de um cesto, flutuando sozinho pelas águas do rio Nilo, enquanto os soldados percorrem a cidade, executando uma ordem cruel do faraó. Todo menino hebreu deveria morrer, mas naquele dia o destino de uma criança mudaria a história de uma nação inteira. O que ninguém imaginava é que aquele bebê indefeso se tornaria o homem que enfrentaria o faraó mais poderoso do mundo, o libertador de Israel. Esse é o começo da história de Moisés. Seja bem-vindo ao Casa de Oleiro, na nossa saga sobre a escravidão no Egito e o Êxodo. Estamos acompanhando a história do povo de Israel. No episódio anterior, vimos como os descendentes de Jacó cresceram no Egito, até que um novo faraó passou a vê-los como uma ameaça. Agora, Israel vivia em escravidão cruel, mas mesmo em meio à opressão, Deus já estava preparando um libertador. E tudo começou com o nascimento de um bebê. Os hebreus se multiplicavam rapidamente no Egito. Isso assustava o faraó. Ele pensava: se esse povo continuar crescendo, um dia poderá se voltar contra nós. Então, ele tomou uma decisão cruel. Transformou os israelitas em escravos. Eles eram obrigados a trabalhar na construção de cidades, templos e monumentos. Trabalhavam sob o sol escaldante, carregando pedras pesadas, sob chicotes e ameaças. Mas mesmo assim, o povo continuava crescendo. Foi então que o faraó deu uma ordem ainda mais terrível. Ele decretou: todo menino hebreu que nascesse deveria ser lançado no rio Nilo. Era uma tentativa desesperada de destruir o futuro de Israel. Mas o faraó não sabia que ninguém pode impedir os planos de Deus. Nesse tempo, um homem da tribo de Levi e sua esposa tiveram um filho. Quando o bebê nasceu, sua mãe percebeu algo especial. A Bíblia diz que ele era formoso. Ela decidiu escondê-lo. Durante 3 meses, aquela mãe protegeu seu filho em segredo. Mas chegou um momento em que já não era possível escondê-lo. Então ela teve uma ideia desesperada, mas cheia de fé. Ela pegou um cesto de junco, impermeabilizou com betume, colocou o bebê dentro e o deixou entre os juncos do rio Nilo. A irmã da criança ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Era um ato de confiança total em Deus. Antes de continuar essa história incrível, se esse tipo de conteúdo sobre histórias bíblicas profundas te edifica, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal Casa de Oleiro. Assim você não perde os próximos episódios dessa saga. Agora, vamos continuar, porque o que acontece a seguir é simplesmente inacreditável. Naquele mesmo dia, a filha do faraó foi ao rio Nilo para se banhar. Enquanto caminhava pela margem do rio, ela viu algo estranho entre os juncos. Um pequeno cesto flutuando. Ela pediu para que uma serva trouxesse o cesto. Quando abriram, lá estava o bebê, chorando. A princesa egípcia reconheceu imediatamente: este é um menino hebreu. Mas algo aconteceu naquele momento. Ela teve compaixão. Enquanto isso, a irmã do bebê se aproximou e perguntou: quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o menino? A princesa concordou. E, assim, a própria mãe do bebê foi chamada para cuidar dele. Mas agora, com proteção do palácio, quando a criança cresceu, a filha do faraó o adotou como filho e deu a ele um nome, Moisés, porque, como ela disse, das águas eu o tirei. Sem perceber, o faraó estava criando dentro do próprio palácio o homem que um dia confrontaria seu poder. Nada naquela história foi coincidência. O decreto do faraó, o cesto, o rio, a princesa, tudo fazia parte de algo maior. Deus estava preparando Moisés.
ele cresceria aprendendo a cultura egípcia, a política do reino, a linguagem do poder. Mas no coração, ele nunca deixaria de ser um hebreu. E um dia, Deus o chamaria para uma missão impossível: libertar Israel da escravidão. Antes de continuarmos essa jornada bíblica, quero lembrar você de algo especial, se você deseja fortalecer sua vida espiritual. Na descrição deste vídeo você encontra o e-book Orações dos Arcanjos. É um material poderoso com orações inspiradoras para momentos de proteção, batalha espiritual e fortalecimento da fé. O link está na descrição do vídeo. Aquele bebê, no cesto, que quase perdeu a vida, cresceria para se tornar o maior libertador da história de Israel. Mas antes disso, muitas coisas ainda aconteceriam. E o Egito, em breve, enfrentaria o julgamento de Deus. No próximo episódio da nossa saga, vamos falar sobre um dos momentos mais impressionantes da Bíblia, as 10 pragas do Egito, quando Deus confrontou o faraó e mostrou ao mundo o seu poder. Então se inscreva no canal, porque a história está apenas começando. E lembre-se, Deus ainda molda vidas. Como um oleiro molda o barro. Nos vemos no próximo vídeo do Casa de Oleiro.